Sabe uma coisa que me pegou pensando esses dias? A quantidade de palavras que a gente joga no mundo, assim, sem nem perceber. Totalmente. Desde o bom dia meio automático até, sei lá, aquela reclamação do trânsito que escapa no estresse. Aham. A gente trata as palavras como se fossem só som. Mas e se não fossem? E se cada uma delas tivesse um peso, uma energia criadora? Pois é. Essa ideia de que a linguagem não apenas descreve o que a gente vê, mas de fato molda a nossa realidade, é o centro do material que a gente vai mergulhar hoje. E é um material, assim, bem ousado. Ele basicamente pega dois universos que, à primeira vista, não poderiam estar mais distantes, né? Completamente. Textos bíblicos milenares de um lado e conceitos da física quântica do outro. E coloca os dois na mesma conversa. Exato. A proposta da fonte é investigar a palavra não como comunicação, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta de criação, quase um software para a realidade. Isso, então, nossa missão aqui hoje é mais do que só resumir o que o texto diz, né? É entender a arquitetura desse argumento. Como essa ponte é construída. Como essa ponte improvável entre Gênese e o mundo quântico é construída. E, mais importante, o que essa conexão, segundo o texto, revela sobre o poder que talvez a gente tenha e nem saiba que está usando todo dia. É uma exploração que começa num terreno muito familiar, eu diria, mas a partir de uma perspectiva bem específica. Certo. O texto nos leva direto para a primeira página da Bíblia, para Gênesis, e o foco está todo numa única frase, talvez a mais famosa de todas. Gênesis 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Exatamente essa. Certo. Essa é a base de tudo. Mas o interessante é como a fonte interpreta isso. Não é apenas a descrição de um ato divino isolado, sabe? Não, não é. Pelo contrário, o texto defende que essa é a primeira e a mais fundamental lição do universo. A palavra precede a matéria. Isso. Antes da luz existir, ela precisou ser declarada. Essa é a sacada. A palavra não é uma consequência da criação, ela é o motor. Exatamente. É a ferramenta que impõe ordem ao que o texto chama de caos primordial. O ato de falar, de nomear, de declarar, é o que transforma o potencial em realidade. A fonte argumenta que essa é a chave de tudo. A existência começa na vibração de uma palavra. Ok, mas isso ainda está no plano divino, na criação do cosmos, é uma escala gigantesca. Como é que o texto traz essa ideia para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Boa pergunta. Afinal, nós não somos Deus. É aí que o argumento se aprofunda e se torna mais pessoal, sabe? O material nos leva para outra parte da sabedoria bíblica, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Certo. Que afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Aqui a escala muda drasticamente. O poder criador sai do nível cósmico e, aterriza na nossa boca. E essa passagem é forte, né? A morte e a vida. Não é o sucesso e o fracasso ou a alegria e a tristeza. Não, são os dois extremos da existência. São os extremos. E a fonte usa essa intensidade para propor uma metáfora muito poderosa, a de que as palavras são sementes. Sementes. Cada frase que a gente diz, cada pensamento que a gente verbaliza é uma semente que estamos plantando no solo da nossa vida. O texto é bem direto nisso. Entendi. Se você vive plantando sementes de eu não consigo, isso é muito difícil, nada dá certo para mim, você está cultivando um jardim de limitações. E com o tempo, é isso que você vai colher. Fico pensando agora, quantas vezes por dia eu devo falar algo tipo que trânsito infernal ou não vai dar tempo? Pois é. Pela lógica do texto, eu estou basicamente fazendo pequenas preces por mais engarrafamento e mais correria. É uma ideia desconfortável, né? Quando a gente para pensar na responsabilidade que isso implica. Totalmente. Porque o inverso, claro, também seria o caminho. Plantar consistentemente sementes de eu sou capaz, as coisas estão se alinhando para mim, eu sou saudável. Criaria uma colheita completamente diferente. Exato. Sob essa ótica, a linguagem deixa de ser uma espectadora passiva da nossa vida e se torna a principal escultora. Cada declaração, por menor que seja, é um pequeno golpe de cinzel na estátua do nosso futuro. Certo.
Essa ideia da palavra como semente, no campo da psicologia, da autossugestão, faz muito sentido. É quase como programar a própria mente. Sim. Mas aí o texto dá um salto mortal e vai parar na física quântica para tentar provar que isso não é só uma coisa da nossa cabeça, mas uma lei do universo. Confesso que aqui a minha sobrancelha de cético se levantou. Eu imagino. Como ele faz essa conexão? É, sem dúvida, a parte mais provocadora da fonte. A ponte que o texto constrói se baseia num conceito central, a vibração. Vibração. Ele parte de uma premissa da física moderna que hoje é bem aceita. Tudo no universo, no nível mais fundamental, não é sólido, é energia. Certo. E essa energia está em constante estado de vibração, em diferentes frequências. Ok, o princípio de que tudo é energia a gente já ouviu bastante. Mas como isso se conecta com o haja luz ou com o poder da língua? Então, a lógica que o texto apresenta é a seguinte: se tudo no universo é energia vibrando e as nossas palavras, ao serem faladas, geram ondas sonoras. Que são, por definição, uma forma de vibração. Exato. Então, ao falar, não estaríamos apenas emitindo som, estaríamos emitindo frequências vibracionais que interagem com o campo energético ao nosso redor. Uhum. É aqui que a palavra falada deixa de ser só um conceito abstrato e se torna, na visão do texto, um evento físico. Entendi a lógica. E imagino que o texto faça uma distinção entre tipos de vibração, certo? Não pode ser tudo a mesma coisa. Exatamente. O material propõe uma dicotomia bem clara. De um lado, palavras associadas a emoções expansivas, como amor, gratidão, alegria, prosperidade, Certo. emitiriam frequências altas, harmônicas. Essas vibrações, segundo o texto, estariam alinhadas com a ordem, a criação, a abundância do universo. E do outro lado? Do outro lado, palavras ligadas a emoções contrativas, medo, raiva, inveja, escassez. Elas gerariam vibrações baixas, densas. E essas frequências estariam associadas ao caos, à desordem, à carência. E a parte que mais me deixou intrigado foi quando o texto invocou o efeito do observador da mecânica quântica. Ah, sim. Essa é uma das ideias mais estranhas e fascinantes de toda a ciência, a de que a realidade subatômica muda só pelo fato de estarmos observando. Como a fonte usa um conceito tão complexo nesse argumento? É crucial entender, e o próprio texto sugere isso, que é usado como uma poderosa analogia, não como uma prova científica de laboratório. Ok, é uma metáfora. É uma metáfora. Ele não está dizendo que um físico mediu a vibração da palavra amor. Ele está traçando um paralelo para explicar um mecanismo. Certo. Nessa analogia, o universo, antes de uma escolha ou de um evento, existe num estado de pura potencialidade, como uma sopa quântica de infinitas possibilidades, a onda da física. Um mar de futuros possíveis, todos coexistindo ao mesmo tempo. Isso. E segundo a metáfora do texto, a nossa palavra, carregada de intenção e emoção, agiria como o observador. Ah, É o ato de declarar com convicção: eu sou o saudável, que faria com que uma dessas infinitas possibilidades, aquela em que a saúde se manifesta, colapsasse. colapsasse. Ou seja, ela deixaria de ser apenas um potencial para se solidificar como a nossa realidade concreta, a partícula. Então, o que o texto está fazendo, no fundo, é pegar o prestígio e o mistério da física quântica para dar uma roupagem de mecanismo a uma ideia espiritual. Exato. A intenção deixa de ser só um sentimento e vira quase uma força física, que sintoniza e materializa uma realidade específica. É uma jogada retórica muito inteligente. É uma maneira de dizer que não estamos apenas desejando ou esperando passivamente. Pela lógica da fonte, estaríamos participando ativamente do processo de criação da realidade a cada instante. Entendi. As ondas sonoras das nossas palavras não seriam só um vazio, seriam portadoras de informação, de uma frequência específica. E essa frequência, quando emitida com consistência e intenção, atuaria como um diapasão, fazendo com que a realidade ao redor começasse a vibrar na mesma sintonia. Essa teoria toda é de explodir a cabeça, de verdade. Mas fico pensando, como a gente tira isso do papel? A parte prática, né? É.
Se alguém ouvindo a gente agora quiser testar essa ideia, começar a vibrar na frequência da prosperidade amanhã de manhã, por onde começa? A fonte nos dá um manual de instruções. Sim, e é bem pragmática nesse ponto. Depois de toda a fundamentação teórica, o texto propõe um exercício prático, um passo a passo, para, segundo ele, começar a declarar a própria realidade. E qual o primeiro passo? O primeiro passo é o que se esperaria. Encontrar um momento de silêncio, de tranquilidade. A sugestão é respirar fundo algumas vezes, com a intenção de aquietar a mente e sair do piloto automático. Faz sentido. Para programar uma nova realidade, você precisa primeiro fechar todos os outros aplicativos que estão rodando na sua cabeça. Exato. E o segundo passo se conecta a isso. É um exercício de visualização. A instrução é imaginar a própria vida como uma tela de pintura completamente em branco. Uma tela em branco. Limpa, sem os erros do passado, sem as preocupações do futuro. É uma forma de criar um espaço mental de puro potencial, de se desapegar do que é para abrir campo para o que pode ser. Gosto dessa imagem. É como dar a si mesmo a permissão de começar de novo, mesmo que por alguns minutos. E depois dessa preparação, vem a parte da palavra. Sim, o terceiro e principal passo é o ato de declarar em voz alta. É importante que seja em voz alta para gerar a tal da onda sonora. Certo. O texto enfatiza o uso de estruturas de frase que afirmam a realidade no presente, como se elas já existissem. As duas estruturas recomendadas são eu sou e eu tenho. E a fonte dá exemplos, imagino. Dá, sim. Para deixar bem claro, cita 2 exemplos. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida e eu tenho uma saúde vibrante e perfeita. A chave aqui, segundo o texto, é não pedir, tipo, eu gostaria de ter saúde, nem projetar para o futuro, eu terei saúde. É afirmar no tempo presente como um fato consumado. E isso me leva a uma dúvida. A fonte fala sobre a importância de realmente sentir isso, de acreditar, ou é só uma questão de repetir as palavras mecanicamente? Ótima pergunta. E a resposta está no 4º passo, que é talvez o mais crucial de todos. A união da palavra com a emoção. Ah, claro. A instrução é não apenas recitar as frases, mas se esforçar para sentir a vibração delas. Ao dizer eu sou próspero, a pessoa deve tentar sentir a segurança, a paz e a alegria da prosperidade já presente na vida dela. A coerência. É essa combinação da vibração sonora da palavra com a vibração emocional do sentimento que, segundo o texto, potencializa o efeito criador. E isso deve ser feito com repetição diariamente. É a ideia de alinhar pensamento, sentimento e palavra, né? Não adianta falar uma coisa se seu corpo e sua mente estão gritando outra. E tem um passo final, certo? Tem. O último passo do exercício é agradecer. O texto especifica agradecer a Deus pelo poder criativo que ele lhe confiou. Interessante. Independentemente da conotação religiosa, esse ato de gratidão funciona como um selo de confiança no processo. É como dizer está feito e soltar, em vez de ficar ansiosamente checando se já funcionou. É um ato de fé na semente que foi plantada. Exatamente. É interessante como esse exercício prático amarra toda a teoria que a gente discutiu. Você começa se aquietando, criando a tela em branco, que seria uma versão pessoal do caos primordial. Boa analogia. E então usa a palavra, a declaração, para criar a sua luz, a sua nova realidade. O texto finaliza essa parte com 2 perguntas bem diretas, né? Sim, são perguntas que funcionam como um convite à autoanálise e à ação. A primeira é: como você tem usado suas palavras para criar sua realidade? Direto ao ponto. E a segunda: o que você pode começar a declarar hoje para se alinhar com a vida que deseja? São perguntas que tiram a pessoa da passividade e a colocam no centro do palco com o roteiro na mão. Fazendo uma síntese da jornada que essa fonte nos propôs, é um fio condutor impressionante. Sim. Começa num ato criador divino em Gênesis, mostrando a palavra como força que ordena o universo. Em seguida, busca uma ressonância na ciência moderna,
usando a vibração e a física quântica como uma metáfora para o mecanismo de manifestação. Aham. E, por fim, aterrissa tudo isso numa ferramenta prática, um exercício diário para que qualquer um possa, supostamente, aplicar esse princípio. Exatamente. A mensagem central é um convite para sair do papel de espectador da própria vida. Segundo essa perspectiva, não estamos à mercê das circunstâncias, somos co-criadores ativos. Certo. E a nossa ferramenta mais poderosa, acessível e constante de criação são as palavras que a gente escolhe usar a cada momento. A conclusão do texto é quase poética, né? Reforçando que cada palavra que a gente pronuncia é uma semente sendo plantada no jardim da nossa existência. É uma imagem forte. E que a escolha consciente dessas sementes tem o poder de, assim como no relato da criação, transformar o caos em ordem e trazer luz onde antes havia só percepção da escuridão. É uma visão de mundo que devolve uma quantidade enorme de poder e responsabilidade para o indivíduo. O que é fascinante aqui é que todo o foco do texto está na palavra falada, na declaração que produz uma vibração externa, uma onda sonora que interage com o mundo. Sim, o foco é no externo. Isso por si só já é uma ideia imensa, mas me deixa com uma questão que a fonte não explora, mas que fica ecoando, sabe? Qual? E quantas palavras não ditas? Aquele monólogo interno incessante, as frases que a gente repete silenciosamente na nossa mente centenas de vezes por dia. Será que essa conversa que ninguém mais ouve também carrega uma vibração criadora? Talvez até mais potente, por estar moldando a realidade que só cada um de nós experimenta por dentro?